Equivalência de solidariedade, e você não faz equivalência por número de mortos. Você faz equivalência, o sofrimento é sofrimento, ponto. Você não tem 100 morreu 10, então o outro esquece. E é engraçado que você tem organizações internacionais de direitos humanos, de direito das mulheres, e nenhuma dessas organizações emitem notas a respeito das mulheres que foram estupradas, das mulheres que foram sequestradas, das crianças, a Unicef, que você tem outras organizações de direito de criança. Isso mostra um viés ideológico de que vidas de judeus ou israelenses valem, não é importante, ou não pode falar, ou é polêmico demais, não vamos entrar na seara, porque alguém vai escrever, mas e os palestinos? Não tá errado falar os palestinos. Você tem um momento e um outro momento. Você fala assim, aquele momento de você prestar solidariedade às vítimas israelenses, você pode ter daqui a 5 minutos um momento para prestar solidariedade às vítimas palestinas também, não tem problema. E tem a questão humana. Você falar, eu vi outro dia um protesto da extrema esquerda, você concorda comigo que a gente não precisa ficar fazendo propaganda de pessoas que falam coisas que a gente chama de discurso de ódio, apologia ao terrorismo, apologia a crime. Mas você tem protestos da extrema esquerda que estão rolando por aí. Alguns têm 100 pessoas, alguns têm um pouco mais de gente, e alguns, eu tenho amigos árabes e palestinos no Brasil que falam, a gente tá muito incomodado porque tem protestos pró-palestinos que não tem bandeira do Hamas, de repente brota gente que não é árabe, que não é palestino, que não tem nada a ver com a causa palestina no sentido, e que traz a bandeira do Hamas. Eu falei, vocês têm que tirar essas pessoas, né? Vocês têm que ter você viu aquele samba? Vocês têm que ter o protesto, e obviamente não vou citar o nome dos meus amigos, mas meus conhecidos, mas eles entram e eles vêm roubar a narrativa, né? Eles vêm pegar a narrativa pra si, e isso remete a um histórico penoso que o povo judeu passou durante 2000 anos, e só reforça que o preconceito e o antissemitismo nunca desapareceu. Eu tô assustado com o Twitter, principalmente, mas você vê isso no Instagram também, destilando o antissemitismo com uma desculpa de que é pró-Palestina. Parece que o pessoal agora, com esse discurso pró-Palestina, ele embute nisso daí um ódio aos judeus e cara, coisas absurdas, de que Hitler tava certo, de que... Então, mas aí que tá. É bom que você tenha entrado nesse ponto. A pessoa que é pró-Palestina, a gente teria que fazer uma pergunta um pouco mais específica, assim, eu não tô falando totalmente legítimo, né? Ser pró-Palestina, eu me considero pró-palestino, acho que você se considera pró-palestino. O que significa ser estados? O que significa ser pró-palestino? Eu sou a favor da dignidade, da liberdade e dos direitos do povo palestino para que se chegue em um lar nacional, que eles possam ser livres e viver em paz e segurança ao lado de Israel. Não emitem nenhum tipo de opinião sobre os 4.000 palestinos que foram assassinados pelo regime de Assad, e eram todos civis e não tinha nenhum tipo de motivo para ele fazer isso. Você não tá sendo pró-palestino. Se você não fala dos palestinos que sofrem segregação em campos de refugiados no Líbano, você só fala dos palestinos. Se você só se importa com os palestinos quando é algum problema de segurança com Israel, mas quando é entre sírios e palestinos, ou libaneses e palestinos, ou iraquianos e palestinos, ou jordanianos e palestinos, ou egípcios e palestinos, você não fala nada, você não faz protestos, você não faz nota, então você não tem um problema, você não tem uma solidariedade com os palestinos, você tem um problema com Israel, porque você não tá sendo coerente. E é justamente o que a gente tá vendo que tá acontecendo. Há uma tentativa de diminuir o que aconteceu com o que o Hamas fez. Então tem gente que falou lá atrás, quando a mídia ainda tava tentando fazer a verificação de crianças mortas e de bebês mortos, já teve gente que é influenciador, que tem milhares de seguidores já falando que era fake news. Um método isso, é um método psicológico, a pessoa não acredita na verdade, mesmo que a verdade esteja na frente dela, que é o que tá acontecendo agora com essa história da rave, espalhando aí notícias que Israel matou seus próprios cidadãos. Numa guerra e num atentado como esse, existe muito erro. A festa Nova Music Festival, que tava tendo perto de um kibbutz, saiu no jornal, o Hamas não sabia da festa, e aí eles não entraram com paraglider, eles viram a festa e avisaram pelo rádio, eles direcionaram pessoas que foram e pegaram. Na hora que eles entraram pela fronteira, inclusive uns carros da ONU, branco, uma picape branca, eles usaram o carro da ONU. E essas pessoas não estão dispostas a mostrar isso e condenar isso. Eles tentar encontrar alguma coisa que eventualmente possa deslegitimar a resposta de Israel, diminuindo o crime que o Hamas cometeu, ou falando que o Hamas não é terrorista, ou falando que o Hamas não matou civil, ou falando que não teve gente sequestrada, que tem mais... E assim, é o Hamas tá falando que fez isso. Tá no site do Hamas, tá nos vídeos que o Hamas fez, câmeras de segurança. É o Hamas que tá falando.